Olá pessoal, meu nome é Tiago Carvalho e estamos começando mais um Me Ajuda Medicina. E o assunto de hoje é transtorno ácido básico. Roda a vinheta! E hoje, transtorno ácido básico, nós iremos aprender a classificar quando um paciente ele vai estar apresentando uma acidose ou uma alcalose. E também nós vamos aprender a classificar de que tipo essa acidose ou essa alcalose é, se ela é respiratória ou se é metabólica. É um tema que cria muita dúvida nos estudantes no momento, principalmente de classificar se o distúrbio está sendo respiratório ou metabólico. Mas eu vou passar aqui para vocês um macete para a gente poder entender todo esse quadro aqui e classificar com propriedade, sem ter muita dificuldade, se o distúrbio está sendo do tipo respiratório ou metabólico. Preste atenção, pessoal. O CO2, ele é um gás. Se ele é um gás, só quem vai trabalhar com ele é os pulmões. E o CO2, ele trabalha contribuindo para deixar o meio ácido. Vou repetir, porque isso aqui tem que ficar bem fixado. O CO2 é um gás, quem vai trabalhar com ele são os pulmões e o CO2 vai deixar o meio ácido. Tá claro? Eu vou fazer aqui uma retificação. Necessariamente, quem deixa o meio ácido é o íon H+, o hidrogênio. Ele é quem de fato determina se o ambiente está ácido ou alcalino. Só que o CO2 ele está diretamente ligado à produção de H+. De que tipo? Acontece uma reação química no nosso organismo entre o CO2 e a água. Essa reação química gera o ácido carbônico, né? Vale lembrar também que essa reação química ela acontece com a ajuda de uma enzima chamada anidrase carbônica. Então a reação do CO2 com a água vai gerar o ácido carbônico. O ácido carbônico depois ele vai se dissociar, ele vai se separar o seu cátion de seu ânion, gerando hidrogênio e bicarbonato. Então, sempre que eu tenho uma concentração aumentada de CO2, consequentemente, eu vou ter também uma concentração aumentada de hidrogênio, que é quem vai, de fato, deixar o meio ácido. Mas aí, voltando para cá, o CO2, ele vai trabalhar, ele vai contribuir para deixar o meio ácido por conta da reação química que a gente acabou de ver aí. O bicarbonato, ele é sólido. Quem vai trabalhar com ele são os rins. E o bicarbonato, ele vai deixar o meio básico. Então, pessoal, falou em CO2, lembra de pulmão e lembra que o CO2, ele trabalha deixando o meio ácido. Falou de bicarbonato, lembra dos rins e lembra também que ele contribui deixando o meio básico. Olha, se você pegar essa informação aqui que eu acabei de passar para vocês, vai ser muito fácil classificar com propriedade o tipo de distúrbio. E para a gente poder começar a classificar o distúrbio, nós devemos ter 3 parâmetros. Nós devemos ter um valor de pH, nós devemos ter um valor de bicarbonato e nós devemos ter um valor para o dióxido de carbono, que aqui está representado na forma de pressão parcial de dióxido de carbono. O pH ele é uma sigla que significa potencial hidrogeniônico. Nele nós iremos determinar o número ou a quantidade de íons H+, que é quem determina se o meio vai estar mais ácido ou mais alcalino. O pH ele é representado numa forma de escala, que vai de 0 a 14. Quanto mais hidrogênio eu tiver no meio, menor vai ser o meu pH. E mais ácido vai ser o meio. Consequentemente,
quanto menos hidrogênio eu tiver, maior vai ser o meu pH e maior vai ser a alcalinidade do meio. Tá claro isso aí? Então, o valor do nosso pH sanguíneo normal, ele é 7,4. pH sanguíneo arterial. Memorizou? pH sanguíneo arterial é 7,4. Se eu diminuo o pH, eu vou ter uma acidose. Então, se eu pegar um paciente em que o pH, o valor do pH, ele está menor que 7,4, ele vai apresentar uma acidose. Agora, se eu pegar um paciente que apresenta um pH maior que 7,4, ele já vai apresentar uma alcalose. Fácil aí, né? Então, o primeiro parâmetro é o pH. E aí a gente determina se está tendo uma acidose com pH baixo ou uma alcalose com pH alto. Uma vez determinado se o paciente apresenta acidose e alcalose, nós vamos determinar se essa acidose ou alcalose ela vai ser do tipo metabólica ou respiratória. E aí nós vamos para os outros parâmetros, olhando para o bicarbonato e para o dióxido de carbono, que é a pressão parcial de dióxido de carbono. Então vamos aqui. Classificamos nosso paciente como apresentando uma acidose, pH menor que 7,4. Aí eu vou olhar para os valores de bicarbonato e de dióxido de carbono. O bicarbonato, vamos agora precisar da informação lá do começo, pessoal. Preste atenção. O bicarbonato, ele trabalha deixando o meio ácido ou alcalino? Alcalino. Só que meu paciente ele está apresentando uma acidose. Oxê, como é que o bicarbonato ele deixa o meio alcalino e meu paciente ele está com acidose? Nessa situação, o que acontece? O bicarbonato ele está baixo. Como o bicarbonato está baixo, vai contribuir para uma acidose. O valor normal de bicarbonato na circulação é de 24 miliequivalente. Então, no momento em que eu apresento uma concentração menor que 24 miliequivalente, eu já vou ter uma acidose e vai ser do tipo metabólica. Sempre que falar em bicarbonato, lembrar de rim e de metabolismo. Então, vai ser metabólica. Vamos aqui para a pressão parcial de CO2. Chegou na minha mão o valor. O CO2, ele trabalha deixando o meio alcalino ou é ácido? Ácido, pessoal. Então, se eu tiver uma concentração elevada de CO2, eu vou ter uma acidose. Essa daqui está tranquilo. O valor normal da pressão parcial de CO2 é 40 mmHg de Hg. Então, sempre que eu tiver uma concentração maior, uma pressão maior do que 40, eu vou ter uma acidose. Tá claro? Agora vamos para a alcalose. A gente já determinou aqui uma acidez e quando ela pode ser metabólica e quando ela pode ser respiratória. Metabólica, quando o valor do bicarbonato é menor, é menos que 24 miliequivalente. Respiratória, quando o valor do CO2 ele vai ser maior que 40 mmHg. Vamos agora para determinar a alcalose. De que tipo ela é? Porque ela também pode ser ou metabólica ou respiratória. Então, determinamos, nosso paciente agora ele está com alcalose. Determinamos que o pH está maior que 7,4. Encontramos esse valor, alcalose. Vamos olhar agora para o bicarbonato e para a pressão parcial de dióxido de carbono. O bicarbonato ele trabalha deixando o meio alcalino. Então, para mim ter uma alcalose metabólica, o bicarbonato ele vai precisar estar alto, maior do que 24 miliequivalente. E aí eu vou ter uma alcalose metabólica. Vamos olhar agora para o dióxido de carbono.
O dióxido de carbono, ele contribui deixando o meio ácido. Só que aqui eu estou tendo uma alcalose. Oxe, se o CO2 deixa o meio ácido e está tendo uma alcalose, então o que está acontecendo? Está acontecendo que a pressão parcial de CO2 ela está baixa. Então, nessa situação, a pressão parcial de dióxido de carbono ela vai estar menor que 40 mm de Hg. E aí eu vou ter uma alcalose do tipo respiratória. Tá claro, pessoal, esse conceito aí? Agora vamos para as compensações. Compensações vai ser o esforço que o organismo vai realizar para poder compensar essa acidose ou essa alcalose. A compensação, ela é sempre ao contrário do distúrbio. Ela é sempre ao contrário do problema. Se o meu problema ele é metabólico, a compensação ela vai ser respiratória. Pega isso aí. Independente de acidose ou de alcalose, memorize isso aí. Se eu estou tendo um problema metabólico, a minha compensação vai ser respiratória. E se eu estou tendo um problema respiratório, a minha compensação vai ser metabólica. Sempre vai ser o contrário do problema, a compensação. Então, eu tenho aqui uma acidose metabólica. Se a acidose ela é metabólica, a compensação ela vai ser respiratória. E de que tipo? Os meus pulmões vão trabalhar para mim poder diminuir a concentração de CO2. Porque o CO2 ele deixa o meio ácido. Só que eu já estou com uma acidez. Então, o que o organismo vai dizer? Epa, nada mais de CO2. A situação aqui já está ácida demais. Então, a gente não pode ter muito CO2 não, senão vai complicar a situação. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma hiperventilação. O paciente ele vai começar a respirar mais acelerado para poder eliminar a quantidade de CO2 do organismo. E dessa maneira, compensar essa acidose. Já no caso da acidose respiratória, né? Se o problema é respiratório, a compensação vai ser metabólica. Então, o que acontece aqui? Eu estou com muito CO2. E aí, como a compensação ela é metabólica, o que vai acontecer? Para poder equilibrar essa acidez aqui, o meu organismo ele vai começar a reabsorver mais bicarbonato. E quem é que faz esse trabalho da reabsorção? São os rins. Falou em bicarbonato, lembra do rins, lembra de metabolismo. Então nós temos que aumentar a concentração de bicarbonato. E como é que nós vamos aumentar essa concentração de bicarbonato? Os rins passam a reabsorver mais bicarbonato. À medida que o bicarbonato vai passando lá a nível de néfron, né, os túbulos renais vai identificar essa acidez e vai reabsorver mais bicarbonato para poder compensar e tornar um meio mais alcalino. Então, a lógica que nós seguimos aqui é a mesma para cá. Se o distúrbio é metabólico, a compensação vai ser respiratória, onde iremos aumentar a pressão parcial de CO2. Se o distúrbio é respiratório, a compensação vai ser metabólica, onde nós iremos diminuir a concentração de bicarbonato. Como é que nós aumentamos ou diminuímos a concentração de bicarbonato a nível renal? De acordo com a necessidade, os rins ou vão eliminar mais bicarbonato ou vão reabsorver mais bicarbonato. E também a nível pulmonar, de acordo com a necessidade, ou os pulmões vão eliminar mais CO2 ou vão reter mais CO2. Onde aqui nós iremos ter uma hiperventilação para eliminar mais CO2 ou uma hipoventilação, uma respiração bem mais diminuída para que o CO2 não seja eliminado e a gente consiga reter mais CO2 no nosso organismo. Compreendeu a explicação, pessoal? Agora vamos falar de outro ponto a respeito desses distúrbios. Existe o distúrbio simples e existe o distúrbio misto.
Quando é que eu vou ter um distúrbio simples? Classificamos nosso paciente como apresentando uma acidose. Quando o transtorno primário ele vai acontecer a nível de CO2, nós podemos encontrar um valor aumentado também de bicarbonato. Porque esse valor aumentado que nós iremos encontrar já representa a compensação que os rins estão fazendo para poder diminuir essa acidez. Tá claro, pessoal? E no caso da alcalose, eu vou ter uma elevação de bicarbonato aumentada. E eu posso encontrar também uma elevação do CO2, porque já é a compensação respiratória que os pulmões estão realizando, diminuir essa alcalinidade. Então esse é um distúrbio simples, quando eu só tenho alteração de fato apenas em um componente. Já no distúrbio misto, eu vou ter problema nos dois órgãos, tanto nos pulmões quanto nos rins. E aí as variáveis referentes ao CO2 e ao bicarbonato vão estar totalmente alteradas sem a compensação. No caso aqui da alcalose, eu vou ter o bicarbonato aumentado e vou ter o CO2 diminuído. Deu para entender por que o CO2 está diminuído? O CO2 ele era para estar aumentado, para neutralizar aqui a alcalinidade que o bicarbonato estava gerando. Só que eu estou com um problema lá no pulmão também. E em vez de eu aumentar o meu CO2, eu estou diminuindo também. Então esse é o distúrbio misto, quando eu tenho um problema nos dois órgãos e eu não consigo ter a minha compensação. Vamos falar aqui só para reforçar. A acidose, eu vou ter o quê? Eu vou ter o CO2 elevado, que o CO2 deixa o meio ácido, e eu vou ter o bicarbonato diminuído. Se fosse para haver uma compensação, o bicarbonato ele deveria estar elevado para poder neutralizar um pouco dessa acidez gerada aqui pelo CO2. Mas como o distúrbio ele é misto, eu vou ter o CO2 aumentado e o bicarbonato diminuído, contribuindo ainda mais para essa acidez. Aí o problema é bem mais complicado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Espero que esse conceito aqui que eu passei aqui para vocês aqui tenha fixado aí na mente de vocês, porque com essa informação aqui a gente consegue trabalhar bem e classificar as acidoses ou as alcaloses respiratória ou metabólica. Obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like, né? A sua crítica também é muito importante. Espero receber ela para que a gente possa estar cada vez mais melhorando aqui o canal, porque isso aqui é feito para vocês. Obrigado e Deus abençoe a todos.